Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao que nós estávamos trabalhando em sala, eu estou fazendo aqui algumas videoaulas curtas, né, para que a gente continue nossos estudos em análise combinatória. Depois a gente vai entrar na parte de binômio de Newton, enfim. Eu vou fazendo vídeos curtos com alguns exemplos para que vocês vão desenvolvendo exercícios na apostila e também os exercícios que eu vou estar propondo para vocês no AVA ou até mesmo no nosso portal, beleza? Então, na nossa última aula, a gente estava trabalhando sobre combinações, especificamente sobre combinações simples. Então, vamos retomar a partir desse ponto, ok? Então, temos aqui, combinações simples. Aliás, combinações. Combinações são os agrupamentos onde não importa a ordem de escolha dos elementos, importa sim o tipo de elemento que você está agrupando, não a ordem que você escolhe, certo? Então, todo tipo de grupo em que a ordem não importa é um grupo de combinação. Quando o agrupamento é formado com elementos distintos, nós temos as combinações chamadas de combinações simples, certo? E que é um tipo de combinação mais explorado nas questões dos vestibulares de concursos. Caso contrário, ou seja, se o agrupamento tem elementos repetidos e não importa a ordem, nós temos as combinações com repetição, que será um outro vídeo que eu vou estar passando para vocês. A combinação simples ela é calculada pela formulazinha que vocês já conhecem. Vou repetir a fórmula aqui, combinação n elementos agrupado em P é dado por n fatorial P fatorial multiplicado por n menos P fatorial. O n aqui na fórmula ele indica o total de elementos disponíveis, ou seja, o quanto você tem de elementos disponível para formar os grupos. E o P, o total de elementos que estão sendo agrupados, certo? Esses valores são sempre números naturais, ok? Então observe, se você tem um grupo de 10 pessoas, você quer formar grupos de 3 ou comissões com 3 dentro de um grupo de 10 pessoas, você terá lá uma combinação de 10, 3 a 3, onde 10 é o total de elementos que você tem, que seria o nosso N, e o 3 a quantidade que está sendo agrupada, que é o nosso P. Colocando na fórmula, ficaremos mais ou menos assim. 10 fatorial, 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Desenvolvendo o nosso cálculo aqui, ficaremos com 10 fatorial, 3 fatorial, subtraindo 10 menos 3, teremos aqui o 7 fatorial. Aí nós vamos simplificar a fração de fatorial. O interessante é pegar o maior fatorial e descer até o menor. Sempre buscar os que estão mais próximos. Como o 3 está distante do 10, então eu vou trazer o 10 até o 7, certo? É mais simples para desenvolver o cálculo. Então ficamos assim. 10, 9, 8, 7. Paro no 7 fatorial, porque eu vou simplificar o 7 fatorial. O 3 fatorial, que não será simplificado, é interessante eu abrir o 3 fatorial. Vocês sabem que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui eu deixei o 7 fatorial já de propósito para simplificar. Simplificamos o 7 fatorial. Aí você vai perceber que é interessante você simplificar os fatores, numerador com denominador. Por exemplo, o 9 eu vou dividir por 3. Então vai ficar 3 aqui. O 8 eu vou dividir por 2. Então vai ficar 4 aqui. Aí os fatores que ficaram foram 10, 3 e 4. Então eu multiplico esses fatores, chegando ao resultado dessa combinação. 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 4 dá 120. Então nós temos 120 como resultado da combinação de 10, 3 a 3. Significa que com 10 pessoas, for escolher grupos com 3, dentro desse total de 10 pessoas, eu consigo formar aqui 120 grupos, ok? Então assim você aplica a formulazinha da combinação. Uma outra maneira de trabalhar a combinação de forma direta seria você fazer o cálculo do número de elementos escolhidos. Por exemplo, você tem uma combinação de 10 e 3, você pode chegar aqui e colocar 3 tracinhos, indica cada tracinho uma escolha, certo? São 3 escolhas, então eu vou fazer o seguinte: para a primeira escolha eu tenho 10 possibilidades, para a segunda escolha eu fiquei com 9, para a terceira eu fiquei com 8. Se eu multiplicar 10, 9 e 8, eu vou ter o resultado de um arranjo. Como não importa a ordem, eu vou ter que desprezar a ordem dos 3 elementos agrupados. Como que faz isso? Divide pelo 3 fatorial, que é a quantidade de elementos agrupados. Então eu vou fazer aqui, 3, 2,
1. Aqui eu estou fazendo um cálculo direto, onde eu vou simplificar o 9 com 3, vou simplificar o 8 com 2. Veja, ficou a mesma coisa do final do nosso cálculo com a fórmula. 10 vezes 3 vezes 4, 120. Então você tem essa opção de cálculo, se você não quiser trabalhar com a fórmula. Se você quiser trabalhar com a fórmula, tranquilo, é só aplicar de maneira correta, certo? Lembrando a vocês o cálculo das combinações em que você não precisa desenvolver, né? O resultado da combinação que você não precisa desenvolver, como as combinações em que você tem combinação com 0, essa combinação com 0, 1, combinação com 1, né? Você vai dar o total de elementos disponível. Combinação, ainda o número de elementos agrupado é 1 a menos que o total, ou seja, são números consecutivos, vai dar o n também, vai dar o total, e a combinação onde você coloca todo mundo, combinação n por n, que também vai dar 1. Veja, se eu considerar aqui uma combinação de 6 elementos escolhendo nenhum, eu vou ter uma maneira. Combinação de 8 elementos escolhendo 1, eu vou ter o total de 8 elementos. Combinação, vou chutar aqui o 9 escolhendo 8, eu vou ter um total de 9 possibilidades de formar essas combinações. E a combinação, vou colocar aqui uma combinação de 5, escolhendo 5 condições iguais, vai dar 1. Então essas combinações eu não preciso ficar desenvolvendo cálculo, certo? Eu posso simplesmente já colocar o resultado. Combinação onde eu não coloco nada, ou seja, agrupando nenhum elemento, de uma maneira. Combinação onde eu agrupo um elemento dá o total disponível. Combinação quando eu agrupo uma quantidade que é o antecessor do total, ou seja, um a menos que o total, dá o total também. E a combinação onde eu coloco todos os elementos dá uma possibilidade, né? Então, seria uns tipos de combinações que não há necessidade de estar fazendo o cálculo. Outra observaçãozinha, caso você estiver trabalhando combinação, seria as combinações complementares. Combinações complementares. Combinações complementares. Essas combinações são aquelas que dão o mesmo resultado. Como, por exemplo, se você pegar uma combinação de 6 em 2, ela vai dar o mesmo resultado da combinação de 6 em 4. Então, como que você percebe isso? Analisando o número de elementos agrupados. Se você somar 2, que é o número de elementos agrupados na primeira combinação, com 4, que é o número de elementos agrupados na segunda combinação, se você observar aqui essa soma, ela vai resultar em 6. Ela sempre vai dar o total de elementos que você está escolhendo. Como, por exemplo, se eu quero saber qual é o complementar da combinação de 8 por 5, é bem fácil. É uma combinação de 8. Aí você só subtrai aqui 8 menos 5, 3. Essas combinações terão o mesmo valor. Essas combinações complementares, às vezes você está resolvendo uma sequência de combinações onde o total é sempre o mesmo. Você não precisa desenvolver todas as combinações, você começa a pegar o resultado das complementares e atribuir aquela combinação que você está resolvendo, ok? Então fica a dica de combinações simples, foi isso que eu trabalhei com vocês em sala de aula no nosso último encontro. Espero ajudar vocês e qualquer dúvida você pode estar enviando aí na plataforma, pode estar enviando no grupo do WhatsApp, enfim. Estou aqui à disposição, ok? Então a próxima videoaula eu vou trabalhar alguns exemplos de aplicação das combinações em situações problemas. Ok? Valeu, galera. Tenha bons estudos.